Fala aí, Bruce. Eu queria fazer uma pergunta Por favor. polêmica. Eita. Vai fundo. Vai. Tô todo ouvidos. E a hipnose? Pois é. Hoje vocês vieram me bombardear com outra pergunta polêmica. Não, mas ele fez... Digo para os próximos que vierem sentar aqui nesse lugarzinho, tomem cuidado. Venham com o psicológico preparado. Porque essa galera que é do mal me fizeram várias perguntas nos bastidores. Mas eu tenho um ponto a falar sobre isso, porque ele hipnotiza os outros. Não, então, o que acontece? Fiz uns cursos de hipnose, sei hipnotizar Com e aquele tal. Jean, não sei o que lá, aquele rapaz que apareceu. Não, no... fiz até com o Alberto Delísola. Tá. Mas eu não segui carreira e tal, não fiz nada. Tipo Tá. assim, eu fiz pra Tá no básico. entretenimento ali, Tá. pensei de fazer algo pra ir pra, tipo, clínica mesmo, terapia, o escambau. Só que aí eu vi que o buraco era mais embaixo, eu falei, não, se eu não tenho curso de psicologia, eu não quero fazer Eu isso lembro que a aqui. gente conversou, é verdade. Eu lembro que a gente conversou sobre isso. Eu achei interessante, só que ele falou assim, cara, eu acho que tem coisa aqui que eu não tô seguro, assim, não tô preparado. E, assim, no meio do meu curso de hipnose, a minha mãe estava Na psicologia. na psicologia. E ela, assim, ela nem acreditava que a ferramenta funcionava pra deixar a pessoa em transe, etc e tal. Até que eu fiz com os meus irmãos, fiz eles alucinarem, ver gente onde eu não tinha, deixar de ver coisa também, enfim. Ele fez um pesadelo com os irmãos dele. Fiz eles terem uma onda muito doida. E aí ela falou assim, caramba, não, que interessante esse negócio aí. Mas ela, dentro do curso dela, assim, a galera recriminava pra caramba. Não... Então, vou te contar um pouquinho por que tem essa questão da Pode hipnose. ir. Por que tem essa questão da hipnose com a psicologia. Uma das primeiras pessoas que usou hipnose foi Freud. Foi Freud. E Freud teve resultados muito significativos. Porque ele usou em mulheres que tinham mulheres que tinham algum nível de trauma ou questão, e que na época, lembra que estamos falando de 1900, tá? Então, as mulheres não trabalhavam, as mulheres tinham que ser pudicas ao extremo, elas tinham que ter submissas. Não tinham direito quase nenhum e tal. Elas saíam simplesmente da mão dos pais, homens, para a mão dos seus maridos. Então, elas não tinham uma possibilidade de escolher. Até os maridos eram escolhidos, né? Eram casamentos arranjados e tudo mais. Então, imagina, qualquer trauma, qualquer questão que elas tivessem, elas botavam para fora pelo corpo, né? Eu gosto muito de dizer que até hoje em dia isso acontece quando a pessoa não fala, quando a pessoa não bota para fora aquilo que ela está sentindo, o corpo vai se manifestar. O corpo vai dizer que não tem algo que não está legal. Por exemplo, naquela época era muito comum a pessoa perder a fala, aí não conseguia mais falar. Aí ia fazer todos os exames, as cordas vocais direito, tudo direitinho, mas não tinha voz. Por quê? Ficava travada, né? Ficava travada. Ela não conseguia andar, não saía da cama, era paraplégica, mas todos os órgãos estão funcionando, ela não sofreu acidente, ela não tem nenhum problema genético. Inclusive, isso daí que você tá falando, esse último exemplo que você deu, foi o meu primeiro caso clínico que aconteceu com a minha avó, que ela tem assim, eu não cheguei a diagnósticos, entendeu? Mas eu tava estudando muito a hipnose, etc. E ela foi a minha primeira paciente, digamos assim. Ela tava sofrendo muito de fibromialgia e etc. E ela não tava conseguindo se mexer na cama, não tava conseguindo fazer nada, assim, pra fazer qualquer tipo de movimento corporal. Era uma luta, luta. E eu já analisava, tipo assim, eu ficava observando muita coisa, muito tempo e tal, e tava estudando hipnose direto. Fiz uma sessão de relaxamento com ela, dei as sugestões, pá, pum. Deixei ela lá em transe e ela dormiu. E eu deixei ela lá até a hora dela acordar e ir com as sugestões já encaminhadas. Quando ela acordou, era outra pessoa. Ela acordou bem, ela conseguiu se mexer, quis levantar para ir fazer um café e tal, sem reclamar de nada. Foi só sugestão. Eu não dei
remédio para ela, não fiz nada. Foi sugestão, porque eu tinha entendido que aquilo lá que ela estava sentindo partia de algo da cabeça dela. Mas isso que você está dando como exemplo, é importante até a gente pontuar, que foi o que o Freud fez. Ele hipnotizava as pacientes, mandava elas fazerem as coisas que elas, quando estavam lúcidas, não faziam, elas conseguiam fazer normalmente. Caminhar, falar, cantar, fazer tudo como uma pessoa normal. Saía do transe, voltava de novo. Então, ele começou a ver que muito dali estava no inconsciente dele. Ele começou a trabalhar aquilo. Só que chegou um momento onde a hipnose não tem mais efeito. A hipnose não resolve o problema se você não falar sobre o problema, se você não eliminar o problema que está dentro de você. Ela tapa o problema para a pessoa conseguir executar as atividades naquele determinado momento. Naquele determinado momento. Então, por exemplo, uma paciente que não caminhava conseguiria caminhar, porque fisicamente ela não tinha problema nenhum. O problema estava aqui. Então, mas se ela não falasse, não botasse para fora as questões que ela tinha dentro da cabeça dela, no inconsciente dela, que estavam ali impedindo ela de caminhar, o problema não seria resolvido. Então, muito da hipnose, por que há controvérsias, né, sobre o tratamento? É sobre isso, é você tapar o buraco para solucionar o problema, só que a raiz, que é onde a psicanálise atua, que é você saber de onde vem aquela tua dificuldade, em que momento você teve alguma questão com uma outra pessoa, com quem quer que seja, para poder se sentir tolhido ou tolhida de executar qualquer que seja a atividade e que aquilo me impede. E aí você sanar esse problema ou resolver essa questão na tua cabeça para poder seguir adiante, não precisar viver sobre hipnose. Mas, por exemplo, problemas como viajar de avião, medo de altura, muitas coisas como essa, tem muita gente que se utiliza disso. Eu não posso dizer que eu sou contra nem a favor, porque eu acredito que, assim, hoje em dia, as técnicas estão muito mais aprimoradas para se render só à hipnose. Mas eu acho que a hipnose, sim, ela ajuda você a perceber que o problema não é físico, o problema não está em alguma coisa biologicamente falando, ela está aqui dentro. E que aí, sim, se eu descobrir que eu consigo fazer estando hipnotizada, então eu devo procurar uma terapia, alguma coisa para tratar, para saber qual é a raiz disso tudo, para eliminar a raiz e aí sim me permitir. E tem a questão da pessoa estar suscetível também. Exato. Eu penso muito da forma que a pessoa ela tem que se permitir hipnotizar. Se eu virar o tempo todo desacreditar daquilo e tal, dificilmente eu vou conseguir entrar na frequência que quem está ali com a técnica para me hipnotizar é a mesma coisa na terapia. Muito da terapia e tal, dependendo da abordagem que você está adotando com o teu paciente, ele tem que estar suscetível a ouvir ao que você vai propor. Pô, vamos tentar por aqui. Por que você não tenta fazer aquilo? Por que você não tenta... Se o cara não te ajudar, eu não tenho como ajudar ninguém. Eu não tenho como entrar na cabeça de ninguém, desfazer os nós, desatar os problemas e voltar para... Adoraria, porque ia ser uma solução para minha vida. Foi, ajudava bastante. Pô, para vários pacientes. Só que eu não tenho como ir lá. Eu tenho que sentir que o paciente está apto a querer fazer aquilo que eu estou sugerindo minimamente para ele. Pacientes com ansiedade, suicidas, muitas vezes são um pouco mais difíceis, porque eles às vezes já estão com uma ideia fixa sobre alguma coisa, um medo fixo sobre alguma coisa. Eles já têm alguma questão ali. Então, às vezes é um pouco mais complicado de você sugerir e o paciente adotar. Mas, às vezes, com o tempo, a terapia normalmente tende a quebrar essa rigidez, essa inflexibilidade, essa dificuldade que o paciente traz para a gente.